Nós teremos também dia 13 e 14 o Joseph conosco e nós teremos apenas o serviço da noite com ele aqui na congregação. Então, vocês se preparem para separar esse momento com o Joseph. Você vai abrir a sua Bíblia no Salmos de número 50, que ele fala da nossa paraxá dessa semana, o Salmo. Esse Salmo de número 50 é um Salmo de Asaf e é um Salmo profético. Ele, do versículo 1 ao versículo 4, ele é um Salmo profético. Ele se refere ao dia do julgamento, que ocorrerá no tempo do Apocalipse, no Vale de Josafá. Nessa teofania, o cosmo inteiro é convocado aqui por Asaf para fazer parte desta guerra contra Gog e Magog, que você conhece muito bem, profetizado por Daniel, por Ezequiel, não é? Gog e Magog. Veja aqui para você ver comigo. Ó Elohim poderoso, o Eterno fala e chama a terra do nascer do sol até o seu ocaso. De Sião, perfeita em formosura, resplandece Elohim. Ele diz, por que de Sião resplandece Elohim? Porque ele está declarando que de Sião, no passado, Elohim se manifestou de outras formas, né? É isso que ele está dizendo. Elohim se revelou a Israel através da Torá. Quer ver? Segura aí a sua Bíblia, vamos em Deuteronômio 33, para você ver como ele se revelou no passado e como Moisés fala. Porque agora ele vai se revelar de Sião. Por que o salmista começa a falar exatamente isso? Por causa do retorno, da dificuldade de retornar e por causa do antissemitismo. Veja aqui em Deuteronômio capítulo 33, o versículo 1 e 2. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Elohim, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Disse ele, o Eterno veio de Sinai, quer dizer, o Eterno fez uma teofania, uma apresentação divina no Sinai, e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Veio das miríades dos santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Ele se manifesta pela Torá, ele se manifestou no Monte Sinai no passado. Agora aqui no Salmo 50, no versículo 2, ele diz, de Sião, perfeita em formosura, resplandece Elohim, na nossa tradução, não é? E é assim também próximo ao original. De Sião, total de beleza, Elohim resplandece. O que ele está falando? Agora em diante, no futuro, Elohim habita em Sião, de onde revela sua Torá. Por isso que aqui está escrito, ó, que mitzion tetse Torá, ó, que mitzion tetse Torá. O que está dizendo aqui? De Sião sairá a Torá, a lei. Então, a partir de então, a revelação vem de Sião. Por causa do ódio, por causa do ódio mesmo revelado contra Sião. Então, você vê isso muito bem em Isaías capítulo 2. Vamos lá para você ver. Isaías capítulo 2 é o que está ali. E a afirmação do profeta que a palavra do Eterno vem de Jerusalém, ó. Visão que teve Isaías, filho de Amós, capítulo 2 de Isaías, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Eterno no cume dos montes e se engrandecerá por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Elohim de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos para que andemos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a Torá e de Jerusalém a palavra do Eterno. E ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras, e não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. O que ele está dizendo? O salmista está dizendo, o nosso Deus de Sião, perfeito em formosura, volta lá no Salmo 50, resplandece Elohim. O nosso Elohim vem e não se calará.
Adiante dele um fogo consome, e a grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Ele chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. É a guerra contra Gog e Magog. Vamos lá em Apocalipse 19. É a nossa Haftará. Apocalipse capítulo 19. Ele está conclamando as nações para a guerra contra Gog e Magog no vale de Josafá. Não é? Por quê? Porque eles não concordam que de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Os descendentes de Esaú, Amaleque, né? Que é descendente, é filho de Elifaz, casado com a concubina. Ele, então, gerou Amaleque, que está na nossa paraxá de hoje, né? Que é Êxodo capítulo 17. Então, vamos ver Apocalipse 19. Depois destas coisas, eu ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Elohim. Pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Elohim, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Elohim, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões, que dizia, aleluia, pois já reina o eterno nosso Elohim, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos da justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Elohim. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Yeshua. Adora Elohim, pois o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Elohim. Você já sabe quem é, né? Seguiam-no os exércitos, que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Elohim Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Elohim, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
Os demais foram mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você sabe essa espada que sai da boca? Você acha que é uma espada física? Não. Nós temos na nossa paraxá essa espada, você vai ver agora mesmo, na boca de Moisés. Você vai ver agora mesmo, então grava isso aí. Essa é a guerra contra Gog e Magog, e nós já fizemos a leitura aqui da vitória, é o juízo final, não é? Por quê? Por causa da oposição contra os judeus, contra a Torá e contra todo aquele que crê no Machia e que é servo do Machia. Aqui se encontra o grande problema de Amaleque, que Amaleque causou e provocou tanto ódio, tanta divisão. Eu quero te levar lá em Gênesis 36. Segura aí Salmo 50. Gênesis 36 para você ver de quem Amaleque é filho. Gênesis 36, versículo 12. Ele era, na realidade, neto de Esaú, né? Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Foram estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Então, é neto? É isso mesmo? É neto, né? É neto de Esaú. Foi ele que provoca tanto ódio e tanto antissemitismo. E nós temos que desfazer esse antissemitismo que a própria igreja guarda no coração. Então você vai ver que os amalequitas tornaram-se, na exegese judaica, hebraica, o símbolo de todos os inimigos de Israel. Se lembra? Hoje de manhã o Francisco ensinando, e ele disse da inimizade contra Israel, não foi? Com a luta entre o povo de Elohim e Amaleque, ela seria implacável. Vamos lá na Torá, Êxodo capítulo 17. Porque ela será de geração a geração. Olha aqui. Êxodo capítulo 17, o versículo 14 a 16. Olha aqui. Então disse o Eterno a Moisés: escreve isto para memória num livro, repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: Eterno é a minha bandeira. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Eterno, e o Eterno fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Quem é o povo de Elohim, irmãos? Quem é? Quem é? Paulo diz, Chiquinho foi e falou de manhã, versículo 20, Romanos 2, versículo 28 e 29. Vamos lá? Quem é o povo de Elohim? Romanos 2. Ele fará guerra de geração em geração. Olha aqui. Olha só. Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu o que é exteriormente. Romanos capítulo, desculpa, irmãos. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e é circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Elohim. Vamos ver o que diz Yeshua, João 14. Quem é o povo de Elohim? João 14. Olha o que fala. Quem? Eu fiz a pergunta, João 14, versículo 15 e versículo 21. Quem é o povo de Elohim? O que Yeshua está dizendo aqui? Olha aqui. Aquele que, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Capítulo 14, versículo 15 de João. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. São esses, fala.
Exatamente. O Leozinho está falando que na festa de Hanukkah foram esses versículos que eles leram aqui na frente. Foi verdade. E decoraram, né, Leozinho? É verdade. Para saber quem é o povo de Elohim. É aquele que faz a vontade do nosso Pai que está nos céus, guardando os seus mandamentos, né? Então, não é judeu aquele que é de carteirinha ou de identidade, ou faz aliar. Fazer aliar é conseguir o visto, né, de Israel para você ser cidadão israelense. Mas o é de coração. Aquele que obedece e que guarda. Volta no Salmo 50 comigo. Salmo 50, agora o versículo 5. Para você ver que aqui do versículo 1 ao versículo 4, ele está falando da grande guerra contra Gog e Magog, contra Amaleque, o eterno inimigo do povo de Elohim. O eterno inimigo de Yeshua. E você vê que Yeshua vai combater em Apocalipse com a espada da boca. Não será uma espada física. Nem Moisés combate contra Amaleque com a espada física. Porque os descendentes de Esaú, sim, com espadas físicas e com violência. Olha no versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança, segundo esse salmo se divide agora, até no versículo 15, do 5 até o 15 agora, é o segundo discurso de Asaf. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com... Vamos entender isso? Reuni para mim os fervorosos, diz o original, os firmadores de meu pacto pelo sacrifício. Olha só. Convocai todos os que consolidaram no seu coração, consolidar é tornar firme, sólido, durável e forte, o bem-querer Adonai, e que obedece aos seus mandamentos. Esses são os firmadores, aliança com sacrifícios. Vamos ver isso em Êxodo 24? Segura aí, vamos lá em Êxodo 24. Êxodo 24. Por isso que Yeshua é o centro de tudo isso, é ele. Porque o bem-querer de Adonai, e nós estamos unidos a ele, a Adonai, pelos laços da aliança do sacrifício. Olha aqui, escrito aqui, versículos 7 e 8, no capítulo 24. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Eterno fez convosco no tocante a todas estas palavras. Aqui está falando de Yeshua. O sangue nós fizemos com ele. Aqui o salmista está dizendo exatamente assim, ó. Congregai os meus fervorosos, os meus santos, versículo 5, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, que fizeram uma aliança pelo meu pacto de sacrifício. Então é esse sacrifício de Êxodo, capítulo 24, versículos 7 e 8, que é a pessoa de Yeshua HaMashiach. Não é verdade? Quando nós podemos ir lá em Hebreus capítulo 1, vamos lá? Hebreus capítulo 1, porque nós temos que falar do sacrifício sem o sangue. Que nós somos sacrifícios obrigatórios, sem anular e sem desfazer toda a autoridade de Yeshua HaMashiach. Hebreus capítulo 1. Havendo Elohim outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho,
eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Elohim o adorem. E quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do filho diz: ó Elohim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por Elohim, o teu Elohim, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Ainda tu, Senhor, no princípio eterno, no princípio fundastes a terra. Os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão. Com mantos enrolarás, como roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ele está falando do Filho. Eu te mostrei o sacrifício em Êxodo 24, que ele está congregando aqueles que receberam a Yeshua como seu Salvador, que são fervorosos, que fizeram com ele uma aliança com sacrifícios. É o sangue de Yeshua que tem valor, e o céu vai passar, e a terra vai passar, e ele continua o mesmo. Ele é o Salvador. Esse sacrifício, você e eu necessitamos dele para obtermos a salvação. Mas e os outros sacrifícios que continuam e que nós precisamos continuar a realizá-los? São sacrifícios sem sangue, sem morte de cordeiro, sem tudo isso, não é? Então, no versículo 6, olha aqui, para você ver comigo no Salmo 50, o versículo 6. Adonai começa aqui pela boca de Asaf, julgando. Alguém põe um pouquinho de água para mim, por favor? Adonai começa seu discurso aqui, julgando e acusando. E ele vai falar dos sacrifícios, julgando e acusando. Olha o versículo 6. E os céus anunciam a sua retidão, pois Elohim mesmo é o juiz. Então, ele vai julgar, porque os sacrifícios obrigatórios não estão sendo acompanhados de uma verdadeira piedade. O que é isso? As orações, que são os sacrifícios da manhã e da tarde, o Shabat, as festas bíblicas, a ajuda ao pobre e ao necessitado, são sacrifícios. Os votos são sacrifícios voluntários, mas são sacrifícios, você vai vê-lo aqui fazendo menção disso. O que ele está dizendo? Os céus anunciam a sua retidão, pois Elohim mesmo é o juiz, ele vai julgar. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo os sacrifícios obrigatórios acompanhados de uma verdadeira piedade. O que é piedade? É a virtude que alguém tem de dar honras somente a Elohim. É isso que é piedade, não é? E não estamos concluindo as nossas obras de justiça. As obras de justiça é de Sedeque e de Sedacá. Então, fazer-te sedacá é você estar se vestindo de roupagem de justiça. Ajudar ao pobre, ao necessitado, ao estrangeiro, à viúva, isso é de sedacá. Olha no versículo 7. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. E eu, Elohim, o teu Elohim, testemunharei contra ti. Ele está acusando. Não te repreendo pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão de contínuo perante mim. Eu não estou te repreendendo por eles, porque você está sacrificando. Eu estou te repreendendo porque você não está sacrificando acompanhado de piedade e de justiça. É isso que ele está repreendendo. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes em teus currais. Por que ele está acusando, que ele vai julgar e que ele não vai aceitar? Porque não são acompanhados de verdadeira justiça.
Você viu lá em Apocalipse, quando nós lemos, quais são as roupagens de justiça? Você viu lá, né? Pois meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes, e meu é tudo que se move no campo. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois meu é o mundo e tudo que nele há. Como carne de touros, ou bebo sangue de bodes, oferece a Elohim, olha o que ele está dizendo, porque ele vem acusando, né? Aí Elohim diz, oferece a Elohim os sacrifícios de louvor. Aqui, ó, paga ao Altíssimo o quê? Os teus votos. Os votos são sacrifícios voluntários. A oração não é voluntária, sacrifício contínuo não é voluntário, que amanhã cedo, 8 horas da manhã, tem aqui. Durante a semana, às 6:30 da manhã, porque agora já está pronto aqui o local, sacrifício da manhã contínuo. A designação bíblica, sacrifício contínuo, está em Números no capítulo 28. Depois nós vamos ver lá. Então, oferece a Elohim sacrifício de louvor. A cristandade entende que presta atenção que eu estou falando para vocês. A cristandade entende, obrigada Fabrício, que sacrifício de louvor, sacrifício aqui é só cantar e louvar, e cantar e louvar continuamente, sim. Porque quando você canta, você exalta e você agradece, você está sacrificando, sim. Mas no original diz assim, sacrifica para Elohim o agradecimento e cumpre os teus votos. Sacrifica para Elohim, não é para você o sacrifício. O sacrifício não pode ser acompanhado de interesse próprio. Não pode. Não pode ser acompanhado de interesse próprio. Ele tem que ser livre destas coisas da carne. Para que ele tenha valor perante Elohim. Os votos são os sacrifícios voluntários que estão lá em Números. Vamos lá. Capítulo 15. São voluntários. Números, capítulo 15. Irmãos, se nós não tivéssemos que continuar sacrificando, Paulo não nos teria mandado sacrificar. Apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, com os vossos sacrifícios espirituais. Mas a cristandade entendeu que só o sacrifício de Yeshua HaMashiach na cruz do Calvário, eu não preciso fazer mais nada. Mentira. É mentira, senão Paulo é mentiroso e a Bíblia é mentirosa. Você tem que separar o que foi o sacrifício com sangue e que não é realizado mais, porque ele foi perfeito em Yeshua HaMashiach, e que são votos, o que são sacrifícios contínuos, o que é Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Festa das trombetas, Yom Kippur, tabernáculos. Esses são os sacrifícios. Olha os sacrifícios voluntários aqui, ó, capítulo 15 de Números. Veja comigo. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos hei de dar, e ao Senhor apresentardes ofertas queimadas, holocaustos ou sacrifício, seja em cumprimento de um voto, ninguém na Bíblia incentiva ninguém a fazer voto. Porque se você votar, você terá que cumprir. Então, o voto na Bíblia não é incentivado. Só é incentivado por louco, que não conhece a palavra. Porque se você não cumprir, você será devedor a Elohim, porque ele é um sacrifício. Você, quando o seu filho está muito mal, você diz assim, nunca mais eu comerei carne de boi, vamos dizer. É sacrifício ou não é sacrifício? Nunca mais ponha carne de boi na sua boca para que Elohim salve o seu filho. É um voto que você fez. Aí, ó, sejam cumpridos em um voto ou título de oferta voluntária, seja nas vossas solenidades, para oferecer com o sacrifício de ovelhas ou vacas em cheiro suave ao Eterno. Então, aquele que oferecer a sua oferta ao Eterno, por oferta de cereais, que são as ofertas de agradecimento, oferecerá a 10ª parte de um efa de flor de farinha misturado com a 4ª parte de índio e azeite, de vinho para libação. As libações são feitas com vinho, com água ou com azeite.
Elas não são feitas com sangue na Bíblia. Uma vez só o sacrifício de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, foi perfeito. Por isso que nós fizemos um pacto com ele, uma aliança de sacrifício, mas não de sangue. Aqui estão todas as listagens no capítulo 15, até o versículo 21. As ofertas alçadas, os votos, as libações de vinho, as libações com água, como Davi faz, quando seus guerreiros vão a Belém buscar água para ele beber. E trazem água para Davi beber. Davi diz, como? Eu vou fazer uma libação. Eles fizeram um enorme sacrifício, arriscaram a sua própria vida para que eu bebesse das águas de Belém. Então, o que ele faz? Ele não bebe aquela água, ele derrama água no solo. É uma libação. Então, esses são os sacrifícios que você e eu temos que continuar a fazê-los, sem incentivar voto, tá? Com o coração agradecido, com verdade nos nossos atos. Adonai acusa o seu povo porque a religião ensinada nos templos se tornou superstição. Por que que Adonai... Isso mesmo. Por que que Adonai está acusando aqui no Salmo 50 o seu povo? Porque a sua religião se tornou ensinada nos templos, se tornou uma superstição. Por que superstição? Por causa dos interesses pessoais. Superstição é o desvio do sentimento religioso, sabia? Que empresta caráter sagrado a certas práticas destituídas de qualquer base na palavra de Deus. Vão jogar sal grosso aqui no chão e todo mundo vai passar em cima dele e vai sair curado. Isso é superstição. Superstição. Deus se manifesta com mistérios, com maravilhas, ele se manifesta. Mas essas maravilhas não são maravilhas supersticiosas, são baseados na sua Torá e na sua palavra. Então o povo vai para os templos e ensinam para eles uma religiosidade de práticas totalmente destituídas de caráter sagrado. Práticas totalmente humanas por causa dos interesses. Interesses pessoais. Interesses pessoais. Não tem fundamento. É superstição. Por isso que ele está acusando aqui, ó. Não é verdadeiro, não está no coração. O coração não é circuncidado. O sacrifício não tem valor algum. Então, de manhã nós lemos. Qual é a verdadeira religião imaculada que Elohim pede? Que você visite a viúva, o órfão necessitado, nas suas aflições, e guardar-se incontaminado de onde? Do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, o que produz superstição? O que produz superstição? Excesso de zelo. É uma dedicação exagerada. Tudo que nós estabelecemos regras totalmente certinhas ali, muito certinhas, pode saber que vai passar para uma área supersticiosa. Sirva Elohim de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu ser, com todo entendimento baseado na palavra de Elohim. É isso que ele quer. Tudo que nós fazemos com excesso de zelo, dedicação infundada, exagerada, é ignorância, é falta de conhecimento da palavra. Por isso que os cristãos dizem, não precisa sacrificar mais. É tão fácil entender que você deixou a sua cama quentinha de manhã. Aqui em Vitória, quentinha nada, fresquinha do ar refrigerado, né? Do ventilador gostoso que você tem. E você deixa a sua cama e vem para a oração na congregação. Ou se você não pode vir até aqui, se dedicar parte do seu tempo ao sacrifício da manhã, sacrifício contínuo, você sai da sua cama e ora para fazer o seu sacrifício mesmo na sua casa. Você sacrificou, meu amado. Se você está fazendo isso de todo o seu coração, sem interesses pessoais. Interesses pessoais é de aparecer ou de tirar qualquer lucro da religião. É isso.
Olha aqui, olha que coisa interessante o versículo 15 do Salmo 50. Olha que coisa interessante. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Como está no original hebraico? Chama-me no dia da tua aflição e eu te trarei à tona e tu me glorificarás. Ó, qual o entendimento que você tem? Eu te trarei à tona. A palavra vai evocar uma ideia de afogamento. Você está sendo afogado pelas águas e precisa se salvar durante um naufrágio. O que é naufragar? É afundar, submergir nas águas. As águas simbolizam quem? A palavra. O que eu disse para vocês aqui, ó? Que o que produz superstição? Zelo em excesso é querer construir dentro de São Paulo o Templo de Jerusalém. Isso aí é superstição pura. Pura superstição. Estão construindo lá em São Paulo para você... Ou no Rio, acho que é. São Paulo. É o Templo de Jerusalém. E você paga lá para poder entrar, para poder visitar. Pura superstição. Pura dedicação em excesso. Zelo em excesso. Aqui, ele é afogado pela própria palavra que ele não conhece. Porque ele tirou o proveito da própria palavra para se engrandecer. E ter dinheiro no bolso. Ele está se afogando na própria palavra. Elohim diz, eu vou te salvar. Olha aqui, ó. Olha como é que está no original hebraico. Eu quero escrever isso bem grande aqui. Chama-me no dia da tua aflição. E eu te trarei à tona, porque você está afogado nas águas da própria palavra. Porque você está tirando proveito da sua religiosidade. E eu vou te salvar, Elohim diz. Eu vou te salvar. E você vai me glorificar. E você vai me glorificar. É isso que ele está falando. Você está naufragando. Você submergiu. Isso significa que foi tragado, está arrasado, destituído com as águas, destruído com as águas pelo excesso de zelo e dedicação. Aí você se tornou um supersticioso. Esse sentimento, irmãos, que fica naquele que está naufragando, e que Elohim diz que vai lá retirar de lá, o sentimento é de fracasso. O sentimento é de fracasso. Por quê? Por quê? Porque são transgressores da Torá e não ensinaram o povo a sacrificar. A sacrificar nas suas orações. Agora mesmo está me ensinando pelo telefone. Pastora Sandra, aonde você estuda? Que livro você estuda? Eu falei, irmãos, eu tenho uma proteção do Espírito Santo. E eu te aconselho a ter também. Vai aprender na administração de justiça, no sacrifício contínuo. Irmãos, quem ensina e quer saber a direção de Elohim, tem que participar do sacrifício da manhã. Sacrifício contínuo. Irmão, quem está se afogando na própria palavra, o sentimento é terrível. Terrível. Vai lá em Mateus para você ver o sentimento de fracasso. O que eu estou tentando te trazer. No capítulo 7 de Mateus, o que é sentimento de fracasso? O indivíduo trabalhou tanto com a própria palavra. Você está sendo naufragando na própria água da palavra. E eu vou te tirar de lá, eu vou te salvar para você poder me glorificar. Mas se você não entender isso, olha aqui, ó. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21, 22 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade que Yeshua disse? Aquele que guarda os meus mandamentos, ele será amado do meu Pai. E meu Pai se revelará a ele. Ai, irmãos, olha aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Olha o sentimento de fracasso. Eu trabalhei tanto, eu profetizei em teu nome. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome nós fizemos muitos milagres. Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sentimento de fracasso.
trabalhou tanto. O excesso de zelo e dedicação foi tanta, mas não havia verdade no coração, porque por trás havia interesses próprios, interesses de uma posição, interesses de todas as formas. Todas as formas. Ele se dedicou excessivamente à letra, a projetos mirabolantes. Por que eu sou protegida quando eu venho para o sacrifício contínuo? Porque quando nós... Esse salmo aqui não fui eu que preparei, não, irmãos. Esse salmo foi Midian que me deu segunda-feira, na intercessão. Porque todos eles, o Espírito se manifesta no corpo do Mashiach. Cada um vem com a palavra, o outro vem com um sonho, o outro vem com outra palavra, o outro vem com um cântico espiritual, e juntos nós montamos a palavra. Para que eu não venha me ensoberbecer e achar que eu sou alguma coisa. Onde que eu estudei? Que livro que eu estudei? Eu estudei com os intercessores, na palavra, no sacrifício contínuo da manhã e da tarde. Isso é uma proteção para mim. Porque eu sei que a montagem não foi minha. Se eu disser que foi minha, eu sou mentirosa. Foi de quem estava ali administrando justiça para que você possa receber a palavra viva. E eu também. Essa pessoa que tem zelo excessivo, que no final ele vai ver Yeshua dizer que ele fracassou, são os transgressores da Torá. É isso mesmo. Fizeram projetos mirabolantes, igual construir o templo de Jerusalém, no Rio de Janeiro. Que projeto mais extravagante. Isso é coisa dos faraós. Isso é coisa lá do Egito. Trazer esses projetos para cá. Irmão, não acredito nisso não, isso é superstição. Tenha misericórdia de você mesmo. Não vai visitar não. Não dá dinheiro não. Eu fico tão irritada. Oi. Amém. Aí, ó, é antissemitismo. Aí, já entendeu. É desviar o foco, é distrair o povo. E a Assembleia, quando concorda com os erros, ela tem o pecado grave quanto o pecado do sacerdote. Irmãos, os nossos sacrifícios contínuos não são substituídos por nada. Por nada. Páscoa não é substituído por nada. Shabat não pode ser substituído por nada. Você não pode abrir mão disso. É você retornar, é você voltar. É você voltar. E o sacrifício contínuo é sacrifício obrigatório. Como Moisés venceu a batalha contra Amaleque? Vamos lá. Êxodo capítulo 17. Como Moisés vence essa batalha? Êxodo capítulo 17. Olha aqui. Que coisa muito interessante. Não é? Aqui, Yehoshua, que é o nome de Josué, esse nome transcrito sobre a forma de Josué ou Jesus, significa El salvará. Yar salvará. Olha no versículo 8. Então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, olha só, viu? Escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Elohim estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Então o que vai acontecer aqui? Olha só, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram... É o homem piedoso, clamando, orando, ó. Não tem superstição nisso aqui não, tá? Não tem não. E puseram-se debaixo dele e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Olha o versículo 13. Assim Josué venceu o exército amalequita
Na nossa tradução, ao fio da espada. No original é a boca da espada. Por acaso a batalha foi vencida com a espada física? É a mesma coisa que está em Apocalipse. A batalha foi vencida com quê? Oração, irmãos, com oração. A espada aqui não é um objeto, mas é uma pessoa que a boca devora os adversários. Orando, 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 orando e orando. O gesto das mãos levantadas é a oração. É uma imagem clara da linguagem bíblica de uma atitude de prática de justiça. Por isso que eu falei que quando nós nos reunimos em oração, ali temos uma administração de justiça. Porque você ora para aquele que está sem moradia, para que ele tenha moradia. Você ora para aquele que precisa de um emprego, para que tenha o seu emprego. Você ora para aquele que está doente, para que seja sarado. Isso não é prática de justiça, não? Como é que Moisés vence? Orando. Com a boca da espada, com a boca de espada. A mesma coisa Yeshua vai vencer os adversários em Apocalipse capítulo 19. Volte lá comigo, é no Salmo 50. Aí, ó, a batalha com Amaleque e a batalha do Eterno. É o ódio que ele espalhou. A batalha do Eterno. Por isso que ele vai, por isso que aqui no Salmo, ele está dizendo, congregai os meus santos, no versículo 5. Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Exatamente. Irmão, todo aquele que desobedece à Torá é criminoso. Vamos aqui para você ver. É versículo 16 agora até o final. É o terceiro discurso. Viu como o Salmo se divide? Do versículo 1 ao 4, ele está falando de Gog e Magog. Do 5 até o 15, ele está trazendo juízo e acusando seus filhos, seus servos, por não ter um coração reto, por não sacrificar com um coração pronto para servir a ele e aos outros, a Elohims e aos seus irmãos. Então, é essa a dificuldade. Mas ao ímpio diz Elohim, que direito tens de recitar as minhas leis, ou de tomar a minha aliança na tua boca? Que aliança? É o pacto da aliança. É o que está lá em Êxodo, desde o capítulo 20 até o 23, é o pacto da aliança. Ali está a Shabat, ali estão as festas, ali estão as leis sociais, ali estão para nós cumprirmos. Esses são os sacrifícios que estão contidos na aliança. No original diz assim, Elohim diz ao criminoso, para que contar minhas leis e levar meu pacto na sua boca? Para quê? Quem é o criminoso aqui? É aquele que não guarda a Torá. Criminoso é aquele que é contrário às leis. É violação das leis sociais, morais ou religiosas. Esse é o criminoso. Aquele que finge respeitar a Torá, que rejeita toda disciplina. Aquele que finge respeitar a Torá e rejeita toda disciplina. É esse que é o criminoso. Olha aqui no versículo 17. Tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Ele não aceita. Vocês se lembram Provérbios capítulo 5, que o Chiquinho leu de manhã? Lembra? Provérbios 5. Versículo 22 e 23, que ele leu de manhã. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem. Com as cordas do seu pecado é detido. Ele morrerá por falta de quê? De disciplina. Da sua loucura anda errado. Pelo excesso da sua loucura anda errado. Aqui diz, tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Olha aqui, ó, quando vês um ladrão, consentes com ele. Tem partes com os adúlteros. Usas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos.
Assenta-te a falar contra o teu irmão e falas mal contra o filho da tua mãe. Aí, aqui está dizendo, estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te repreenderei e tudo porei à tua vista. Eu tudo porei, pensavas que eu era como tu? Pensas que Deus é como nós? A falta consiste em servir a um Elohim feito à imagem do homem. Ao invés de nos comportarmos como um homem criado à imagem de Elohim, nós criamos ícones. Esses grandes templos aí construídos, os próprios professores da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, famosa no Brasil, os próprios comentaristas e professores da religião, não são conhecedores da Bíblia, não. Eles dizem que esses grandes templos são construídos para competição. Porque tem que ter um ícone, tem que criar alguma coisa para o povo, para atrair o povo. E a palavra falada é uma palavra genérica. Irmãos, é um negócio de doido. É uma coisa de doido. Por quê? A falta está consistindo em servir um Elohim feito à imagem do homem. Um homem-deus, como o padre Marcelo, como o bispo Edir Macedo, como o homem do chapéu, como o homem aqui do Espírito Santo. O homem do chapéu é o milagreiro que tem aí, na televisão. Hoje ele passa o dia inteiro na televisão. O outro daqui do estado do Espírito Santo é o da graça, o da Igreja da Graça. Todos eles distraem o povo. Distraem. Cantando músicas de funk, de tudo, para manter o povo distraído. Animadores de plateia. Isso. Mundana, filosófica. Filosófica. Porque dentro da universidade, quando a gente estuda filosofia, a gente vê vários filósofos muito conceituados dizendo que foi o homem que inventou Deus. E inventou a sua imagem e semelhança, como os deuses gregos, que tinham paixões, que tinham características humanas. Isso aí. Os deuses gregos, não é verdade? Certinho, minha irmã. Obrigada pela colaboração, hein? O gnosticismo prega isso, né? Também. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te repreenderei e tudo porei à tua vista. Ouvi isto, vós que vos esqueceis de Elohim, para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre, para que não aconteça que tenha tempo de salvação. É isso que ele está falando. Os que se contentam apenas com o ritual e não têm um coração verdadeiro, isso aí, na realidade, são aqueles que aborrecem a Torá, que rejeitam a Torá. Tanto um quanto o outro, do ritual e daqueles que esquecem a Torá, que aborrecem a Torá, são o quê? Geradores de crime. Por quê? Porque se esqueceram de Elohim. Eles são criminosos, geradores de crimes. Estão matando as pessoas, ao invés de levar Yeshua HaMashiach para elas, para salvá-las. São criminosos por isso, não é? Olha o versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de agradecimento me glorificará. Ele se põe na estrada, tá vendo? E eu lhe faço ver a salvação de Elohim. Ele abre os olhos desse para Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Olha só, aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Elohim. O verdadeiro sacrifício se encontra na oferta da verdade, de um coração repleto de gratidão. Isso é a ressurreição dos mortos, né? Pois a pessoa que se desliga da escravidão que o Chiquinho falou, da escravidão do eu, dessa escravidão que o mundo nos coloca e que Israel ali, quando saindo, na nossa paraxá, saindo do Egito, se revolta contra Moisés porque estava habituado a uma escravidão. Mas a pessoa livre da sua posição de escravidão,
ela prossegue, ela se consagra ao serviço de Elohim. E o serviço não se reside, não está residente na magia do rito, mas sim nos atos de justiça e de amor. Porque o rito constitui uma magia. Você fica meio como que bêbado, fazendo aquilo ali só, mais nada, mas o coração está longe de mim, diz Elohim. Não é verdade? Vamos no nosso Salmo 66, da nossa Paraxá. O Salmo 66, da nossa Paraxá de hoje, da Paraxá Bechalar, quando ele enviou, né? Esse é o nosso Salmo. Vamos ver do versículo 13, que o Léo leu hoje, até o versículo 20. Olha só. Entrarei em tua casa com holocaustos e eu te pagarei os meus votos, os meus sacrifícios. Votos que haviam pronunciado os meus lábios e dito a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, incenso de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Vinde, ouvi, todos vós, os que temeis a Elohim. Eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a boca, e ele foi exaltado na minha língua. Se eu no coração contemplara o pecado, o Eterno não me teria ouvido. Amém. Que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Voltemos lá em Êxodo 17 para encerrar. Assim ele fez com Moisés. Êxodo 17, para encerrar nossa paraxá. Foi aquele cântico ali, Léo, do Salmo 66, que Moisés estava dizendo, ele ouviu a minha oração. A minha boca foi a espada para ferir o inimigo. Por que que o Espírito de Deus está batendo na oração aqui nesta casa, dia após dia? Te conclamando a oração, te chamando a oração. Porque você tem na sua boca, quando você se coloca diante do Altíssimo, orando, uma espada bem afiada. Nós vamos cantá-lo agora, né, Janaína? Dá o microfone aqui para o Léo. Faça o favor. Fala no microfone. Pastora, eu estou sentindo no meu coração há muito tempo que o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro é um só, pastora. Há uma unidade aí que eu não entendi ainda. É porque ele está falando da Paraxá, que a Paraxá fala do cântico de Moisés. É Êxodo capítulo 15. E Apocalipse 15 fala do cântico de Moisés, a sua e a minha salvação estão em pé em duas pernas. Exatamente. Essa unidade a Torá que nós queremos chegar no e final Yeshua HaMashiach. Amém. A Torá e Yeshua HaMashiach. No final é um cântico só. E como é que é? De Moisés o canto, servo de Elohim, e a canção do Cordeiro. Dizem grandes e maravilhosas são tuas obras, Todo-Poderoso, verdadeiros teus caminhos, Rei dos santos, quem não te temerá?
17, o versículo 15. Então Moisés edificou um altar, ele constrói um altar. Êxodo 17, versículo 15. Ele constrói um altar e chama o seu nome Adonai Nissi, Adonai minha bandeira. Os exércitos sempre têm insígnias, não são? Estandartes, com a imagem dos seus deuses, não é verdade? A China tem o grande dragão, não é? Com a imagem do seu grande dragão. Israel não tem outro estandarte, outro ponto de referência, além do seu Elohim, sem imagem. Sem imagem. Então, o homem ou a mulher de oração, como Moisés, é comparado a um porta-estandarte, que deve ser colocado bem à vista no meio da batalha.